Pessoal, bem-vindos ao La Cucina Povera. Se você já veio por aqui várias vezes, bentornato. Se é a primeira vez que você chega por aqui, benvenuto. Hoje a gente vai fazer um monumento da culinária napolitana, ou como dizem os napolitanos, da cucina partenopea. A gente vai fazer um melanzane alla parmigiana, a velha e boa berinjela à parmegiana. Dicas, muito fácil, muito simples, tem vários jeitos de fazer. Eu, como sempre, faço o mais fácil, o mais simples e o mais rápido. E, modéstia à parte, o melhor. Algumas dicas logo logo. Até já! Vamos lá! Oi, pessoal! Olha, então para fazer a melanzane da parmigiana, a gente vai precisar de 4 berinjelas médias, em torno de 1,2 kg, tem uns 300 cada uma aqui, tá? 250 gramas de mussarela. Eu estou usando aqui mussarela de pizza. Essa daqui é de búfala, seca, que é a melhor porque não solta muita água. 150 gramas de parmesão. Aqui a gente está fazendo umas 4 porções para 4 pessoas. Vai dar uma tigelinha assim, uns 2 ou 3 andares. E uma passata de pomodoro, 12 folhas de basílico e 2 dentes de alho. Sal grosso para berinjela e sal fino para o molho de tomate. A gente vai começar aqui com as berinjelas. A gente vai fatiar as berinjelas em torno de meio centímetro cada fatia. A dica aqui para cortar a berinjela é assim: você tira a primeira fatia, põe aqui e faz o resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou continuando aqui, a gente se vê daqui a pouquinho quando tiver tudo fatiado. Pessoal, as berinjelas já estão todas fatiadas, então agora a dica número 1. A gente vai deixar elas com sal grosso para tirar o amargo. Na verdade, a gente vai tirar o amargo e vai tirar também a água, vai dar uma secada, e isso é bom porque elas ficam, ao secar a berinjela, fazer esse processo, não é só o amargo que sai, pelo fato de elas ficarem mais secas, elas pegam menos gordura na hora de fritar, então elas ficam menos encharcadas. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai cobrir as berinjelas, colocar É numa só sal? travessa. Você não põe nada de sal? Não, só sal, sal grosso, cobre as travessas com. Cobre numa travessa que tem uma. Pode pôr num escorredor. Uhum. E aí a gente coloca sal grosso e coloca as fatias. Eu vou fazer igual aqui. A gente coloca sal grosso e vai cobrindo as fatias. Ó. Todas as fatias aqui. E vai cobrindo com sal grosso. Todas essas fatias, né? Mais sal grosso. Muito possivelmente a edição nesse momento vai dar uma corridinha. E no final todas elas já vão estar empilhadas. Eu achava que era na água com sal. Não, não. É justamente para tirar a água. Aí a gente põe sal grosso. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar aqui mais sal, aí a gente põe isso daqui. Um peso. E um peso. Um peso ideal aqui seria, eu vou colocar essa panela de macarrão, que eu esqueci de encher de água. Eu vou encher de água, aí o negocinho vai fazer um... Ela já vai estar cheia e a gente vai colocar aqui em cima e vai deixar 1 hora ela aqui em cima aqui em cima soltando um pouco a água e soltando principalmente o amargo. Vai ser uma água escura dela. Tá? Nessa 1 hora a gente vai adiantar, ó, nem precisou fazer um negocinho, já deu. Nessa 1 hora, a gente vai colocar aqui, deixa ela aqui, coloca ela aqui, coloca o peso sobre ela, e aí a gente deixa 1 hora. Agora, daqui 1 hora a gente tira ela daqui e lava e seca. Nesse meio tempo a gente vai aproveitar para quê? Para fazer o molho da berinjela. A gente vai usar uma passata, a gente vai usar azeite, generoso no azeite, extra virgem, azeite verde. A gente vai jogar
ligar o fogo aqui. Esse fogo acho que vai precisar de um negocinho aqui para ligar. E aí a gente vai amassar 2 dentes de alho. Eu estou colocando 2,5 aqui porque um deles estava grudado. Vou deixar os alhos aqui dentro. Na hora que os alhos começarem a fazer um cheirinho, a gente joga o molho de tomate para eles não queimarem a passata. Esses alhos depois eu descarto, eu vou tirar, tá? Pronto, os alhos já estão fazendo barulhinho e cheirinho. A gente vai entrar com a passata aqui. Barulhinho de passata. Um pouquinho da água para lavar o vidro da passata. E vai ficar quanto tempo aqui? Você sabe? Meia hora, 40 minutos. Tá. Fogo médio baixo, deixa ela começar a ferver. Aí a gente diminui o fogo e tampa. Eu vou colocar uma tampa nela. Deixa eu ver se a tampa vai. Perfeito. Oba! E aqui a gente já põe aqui, ó. Fica aqui em cima. Aqui a gente deixa meia hora, 40 minutos. E aqui a gente deixa 1 hora. Tá? Daqui a meia hora a gente volta para que já está pronto. Ah, esqueci, peraí. Esqueci o sal. E aqui dá para pôr um pouquinho de pimenta do reino também. No final a gente vai colocar, são 12 folhas de basílico, a gente vai colocar metade das folhas no molho e a outra metade a gente coloca quando estiver montando que a parte mais legal é montar tudo na tigela. Exatamente. Pronto, aqui tá bom. Pessoal, a gente volta ele está fervendo, deixou ferver, o fogo aqui vai para médio e a gente volta daqui a meia hora com o molho pronto e a gente dá uma olhada nas berinjelas. Até já. Pessoal, se passar uns 40, 45 minutos, o nosso molho está bem bom. Eu já vou desligar para o tomate não pular muito e vou colocar aqui metade das folhas do manjericão. Ó. Basílico, né? Por isso que tá bastante. Eu gosto de colocar depois que desliga, para ele não ficar muito amargo e ele não murchar muito. Uhum. Ó. Tá. Agora eu vou deixar o fogo desligado. O molho está bem bom. Ó. Tá mesmo. A gente percebe que o molho de tomate está bom quando o azeite, quando a gordura separa do tomate. Ah, é? Dica, então. Deixa eu fazer aqui. Agora aqui, eu vou só desligar a máquina de café que está fazendo barulho aqui. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. A berinjela já está quase 1 hora, 50 minutos, por aí. Então, ela já deve estar boa. Vamos ver como ela ficou. Ó, tirar o peso. Vamos ver se ela já teve algum efeito aqui. Opa, esse pedaço grudou aqui. Olha, o que acontece com ela, Ana? Vamos ver aqui se dá para ver. Tá vendo essa aguinha que ela soltou? Sim. Ó a água lá, viu? Uma água bem escurinha, né? Essa água é o amargo da berinjela. Ah. Então agora a gente vai fazer na água fria aqui. A gente vai pegar, lavar toda a berinjela. Eu vou lavar ela. Eu vou lavar e colocar aqui, ó. Lavar para tirar o sal. Colocar aqui. Lembrando que você colocou sal grosso, né? Primeiro eu coloquei sal grosso. Lavar todas. Aí, depois que lavar, para tirar o sal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Aí, a gente vai espremer para tirar completamente a água dela e secar.
E aí a gente vai colocá-las num pano e secar a berinjela antes de fritar. Ó, essa é a água amarga dela, que eu vou colocar aqui. Essa pia aqui que eu fiz uma bagunça, eu vou dar uma limpadinha. Aqui, já ralei o queijo, já piquei a mussarela. E a berinjela a gente vai fazer o seguinte, a gente vai espalhar nesses panos aqui. Ó. Tá vendo? Espalhar elas aqui. E agora que elas já estão lavadas, a gente vai pegar, espremer e colocar... Ah, dá uma torcidinha, né? Dá uma torcidinha, dá uma espremida para ela ficar bem sequinha. Essa espremida, essa tiraga de água, vai fazer basicamente que a berinjela não fique encharcada de óleo. Porque agora a gente vai fritar. Ela fica mais seca e o óleo não vai penetrar quando a gente for fritar. E Pessoal, você vai fritar só no óleo ou você vai empanar? Não, isso é importantíssimo. A berinjela parmegiana, tem gente que passa na farinha e no ovo, tem gente que passa só na farinha, tem gente que não passa em coisa nenhuma, que nem eu. Eu prefiro não passar em nada, eu acho que ela fica mais... Acho até que é o jeito mais tradicional de fazer, eu acho que ela fica mais leve. Se você passa muito na farinha e no ovo, ela fica mais pesada e ela chupa mais gordura. Quando você frita, ela fica mais encharcada. Assim não, assim ela fica... Você sabe que ela tá boa quando no ponto que ela fica mais sequinha, ela fica mais escura, ó. E aí na hora de fritar, ela não chupa tanta gordura. Bela dica, hein? Essa é fundamental, essa é a dica fundamental. Tem gente que faz tudo isso, que empana, que passa na farinha, que passa no ovo. Eu prefiro não fazer, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar mais um paninho aqui e colocar as outras aqui. Pessoal, a gente volta em fazer um reloginho aí, quando todas estiverem aqui em cima a gente volta. Então, ó, pessoal, as berinjelas estão todas aqui, a gente vai cobrir com pano e a gente vai secar elas todas, ó, dando uma apertadinha no final. E aí a gente vai deixar elas secando um pouquinho aqui, deixar elas bem sequinhas e a gente já vai fritar, esperar o azeite ficar, o óleo ficar na temperatura, a gente começa a fritar, tá bom? Pessoal, então olha, as berinjelas já estão secas e já estão prontas para a gente começar a trabalhar. Eu já vou colocar, então começar a fritar, o óleo está quente, está na temperatura, a gente vai começar a fritar elas. Aqui é bom não colocar muitas, para não baixar muito, né? Senão encharca, porque abaixa a temperatura do óleo. Agora a gente vai deixá-las fritarem, virar, fritar, e quando estiver pronto a gente volta. O pessoal virando as berinjelas, olha, esse mais ou menos é o ponto delas. Fica douradinha, né? Fica douradinha, mas é bom não deixar muito queimado, porque elas escurecem depois que, conforme elas vão secando, a gente tira elas daqui, mas elas vão ainda cozinhando no próprio calor da fritura, né? E lembrando que depois vai no forno, né? E depois vai no forno. Então, se elas ficarem muito fritas, elas ficam amargas. Levemente dourada, né? Dourada. Vou deixar elas aqui, ó. Quando elas estiverem prontas, aí a outra dica é o seguinte. Eu não gosto de secar em papel. Papel toalha? Papel toalha. Eu acho que o papel toalha, ele encharca, ele puxa o óleo de dentro da berinjela, e aí você coloca a berinjela sobre o papel que está cheio, o papel seco, ele vai puxar o óleo e você continua deixando ela lá, e ela vai ficar toda engordurada por fora. Ele tira a gordura de dentro e deixa ela toda engordurada por fora. E não é legal. O melhor jeito de deixar depois da fritura, a berinjela para mim, é na própria grelha, sem nada, ou num prato, ou numa tigela, num escorredor, é um bom lugar, ou nessa própria, eu gosto de deixar nessa própria grelha aqui. Olha, eu tiro ela daqui, ela tá boa, eu deixo ela secando aqui na própria grelha, é o jeito que ela fica mais sequinha.
É, porque daí escorre, né? É. O escorredor é uma boa, hein? Escorredor Como é o próprio ótimo. nome diz. É, escorredor é ótimo. A gente deixa ela aqui, ó. Ela vai escurecer um pouquinho aqui fora, secando. Aqui O é cheirinho perfeito. tá bom, hein? É maravilhoso, né? Então, deixa ela aqui. E a gente vai para a segunda parte. E quando a gente voltar, já deve estar tudo frito. Pessoal, chegamos àquele momento mágico. Que é a montagem do parmegiano. Esse realmente é um dos auges da minha vida, pelo menos. A montagem do parmegiano. Sabe que na Itália, eu falo parmegiana com essa intimidade, porque na Itália não tem bife à parmegiana. Né? Não tem? É a minha invenção daqui, em Buenos Aires tem. Aqui eles chamam de bife à parmegiana, em Buenos Aires eles chamam de lá napolitana. Napolitana. É. Mas na Itália não tem. Na Itália eles fazem até frango à parmegiana de vez em quando, mas é bem raro. É uma coisa meio... Mas a berinjela tem a parmegiana. A tradição é a berinjela, a melanzane e a parmigiana. Quando eles falam parmigiana na Itália, às vezes não falam nem o melanzane. Eles são tão íntimos que eles falam só a parmigiana. É a berinjela. É a berinjela para mim. Não tem filé à parmigiana, bife à parmigiana. É coisa de cantina de São Paulo e de Buenos Aires. Que, aliás, a de Buenos Aires também é muito boa. É diferente daqui, mas é bem boa. Bom, pessoal, então aqui para montar, a gente tem o molho, o sugo, o molho de pomodoro, a gente tem a berinjela frita, a gente tem queijo ralado, manjericão, basílico e a mussarela. Então a gente vai começar essa montagem colocando um pouquinho do molho no fundo. Essa é uma outra dica, viu? O molho, esse prato não é para colocar, não é sopa de berinjela no tomate. O molho, a berinjela não nada no molho de tomate. O molho de tomate é só um pequeno acompanhamento, né? Ele só dá uma cobertura aqui para a berinjela. Ah, tá. Não é para encharcar de molho. Não é para encharcar. E eu não gosto também de colocar muito, nem azeite no fundo nem molho, justamente para isso, para não encharcar. Essa é a história, para não encharcar. Aqui é só para não deixar ela grudar. E aqui a gente já pode ir começando a colocar a berinjela. Eu acho que aqui vai dar para fazer isso daqui com uns 3 andares, né? Talvez até 4, vamos ver. Deixa eu ir para o outro lado. E aqui é o gosto do freguês, o jeito que a gente coloca, o horizontal, vertical. Tem gente que faz para não cortar a berinjela de comprido, que é uma coisa meio chata. Tem gente que corta em rodela, porque é mais seguro. Tem gente que... E aqui é o seguinte, tem gente que coloca o queijo, tem gente que coloca a mussarela, tem gente que coloca o molho. Eu sou daqueles que passa primeiro o molho. Eu gosto de colocar um pouquinho do molho e espalhar. Assim. Deu. É só para espalhar, não é para colocar aqui uma sopa de molho. Uma sopa de molho. O molho está bem bom aqui. Aliás, está bem bom esse molho. Agora, em cima do molho, eu gosto de colocar já direto o parmesão. O parmesão aqui a gente tem que ser generoso, viu? Até porque ela chama parmigiana, né? Parmigiana. Então, é para ser generoso no parmesão. E na mussarela também. Porque, apesar de ela chamar parmigiana, ela não é um prato de Parma, ela é um prato de Nápoles. É um prato típico napolitano. Não é um prato de Parma, né? Parmigiana por causa do queijo. Parmesão. Parma acho que é na Emília-Romagna, não é isso? Acho que é. Mas não é. Esse é um prato da campanha, é um prato napolitano. Aí a gente vem aqui, coloca... Nem todo mundo coloca as folhas de manjericão intermediárias. E às vezes põe, às vezes não põe. Essa vez eu vou pôr, porque eu fiz meio a meio. Eu vou pôr. A velha guarda italiana coloca só no molho o manjericão, não coloca nas... Ah, é? Ih, não. Agora vai a berinjela. Eu ia te avisar, mas eu falei, bom, ele que é o dono da receita. Eu faço... Opa, eu deixo sempre a parte preta para baixo. Vai dar... Acho que 3 andares.
3 andares, o que é bem bom. Aqui vai ser bem bom. Aí a gente vem agora com o molho. E Beto, nada de abrir um sachê de molho e colocar, né? Ah, assim. É bom cozinhar esse molho, né? É, aí que dá, né? Dá, mas fica outro gosto. Fica né? outro gosto. Porque aí você vai ficar. O molho de sachê ele tem um monte de coisa, né? Ao mesmo você pegar uma passata e colocar direto sem cozinhar, fica meio estranho, né? Ele tem um monte de. Esse molho de sachê ele tem açúcar demais, né? Porque o tomate é ácido, eles põem açúcar. E vai o tomate inteiro, né? Vai tomate inteiro, a gente nunca sabe o que. Enfim. E a gente vai fazer aqui assim. Mussarela. Vou guardar. Aqui, no último andar, a gente. Foi de manjericão. E aquelas eu vou guardar para pôr no prato depois pra gente. Tá. Mussarela, você tá falando? As folhas de manjericão. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui já deu, tá bom, folha de manjericão. Aqui a gente vai vir com aqui, pipipi. Pipipi. Montando tudo, pipipi. 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 Deu certinho, hein? Eu mesmo. E a gente guarda sempre essas berinjelas menorzinhas para fazer o paralama aqui, o paralama do sucesso. Aqui a gente volta com o molho. E você sabe que é engraçado? Eu guardei um pouquinho de mussarela para pôr em cima, mas a velha guarda dos napolitanos velhos e aposentados que ficam na cozinha o dia inteiro, que eu sigo na internet, eles na parte de cima eles só colocam o parmesão, né? O parmesão. Quem coloca mussarela é mais os novos, né? A New Wave. A New Wave napolitana e tal, que eles colocam para dar, porque faz aquele negocinho, mas os napolitanos né, só põe parmesão em cima e vai direto ao forno. E pouco tomate, porque para não virar uma zupa. Não virar uma zupa. Aqui eu vou fazer o modo New Wave, porque fica mais bonito na hora de fotografar e tal, ela vai dar uma fica uma gratinada, né? Se bem que a gratinada quem dá mesmo é o parmesão. Essa mussarela ela vai, na verdade, ela derrete e dá aquele queimadinho, sabe? Aquele negocinho meio queijo derretido. Pessoal, tá pronto. Agora é forno a 200 graus. Você já deixou pré-aquecido, né? Forno a 200 graus por meia hora, 20 minutos, meia hora. É o tempo de derreter aqui. Fica de olho, né? Fica de olho. Tá. Ou fica de nariz também, porque você vai sentir pelo cheiro. Beleza. Tá bom? Meia hora a gente volta. Ou antes do decorrer do período. Pessoal, se passaram 25 minutos? Por aí. Vamos ver. Tcharam! Ecco. Tcharam! Que tal? Peraí. Que bello. Melanzane alla parmigiana. Buon appetito! Opa. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Uau, essa ficou boa, hein? See you next week!